Oi, meu nome é Renata e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre a capacidade que cada um de nós temos de não desistir. Uma das coisas mais importantes da vida, eu acredito assim, na minha opinião, que é a capacidade que cada um de nós tem de não desistir quando o objetivo é justo. Eu acredito que pessoas determinadas, pessoas com clareza no que elas querem e lutam por isso, mesmo com os obstáculos, elas conseguem alcançar o inimaginável. Eu já passei por situações na minha vida que eu desisti de algumas coisas, que eu vi que realmente o caminho seria muito difícil e que me traria muita dor, que foi necessário a desistência disso, mas eu também já lutei por coisas na minha vida que foram muito dolorosas o caminho, mas que eu obtive êxito no final, e eu acho que isso é a coisa mais incrível do mundo. E essa semana eu recebi uma mensagem de uma colega de universidade, de faculdade. Nós nos formamos no ano de 2012 e aí cada um foi para um lado, né? Cada pessoa aí teve a sua jornada e as suas escolhas. Eu não soube mais do destino dela e esses dias me colocaram num grupo. Eu não gosto de grupo de WhatsApp. Eu normalmente eu saio, na maioria dos grupos eu saio. Eu só fico se for realmente um grupo assim que me interesse, mas eu não sou de grupos. Então ela me colocou porque uma amiga nossa em comum tinha o meu número e colocou lá, deu pra ela o número. Eu também não fiquei chateada, fiquei curiosa pra saber o que que tinha ali naquele grupo. E eu vi essa colega e ela tava lá muito feliz porque ela tinha finalmente passado na OAB. E eu fiquei um pouco em choque porque 10 anos, né? Então eu imaginei que ela já estava advogando, eu imaginei que ela já estava vivendo, né, feliz no trabalho, que eu lembro que ela amava muito o direito, que tinha muita paixão, ela era muito dedicada. Eu lembro isso tão claramente. Eu fiquei muito feliz em saber de ter essa notícia agora que ela tinha passado na OAB depois de 10 anos. Eu sei que para muitas pessoas isso é um pouco chocante, né? Como alguém tem tanta resiliência, assim, 10 anos da vida tentar uma prova da OAB, que não é uma prova fácil. Eu vou contar um pouquinho aqui no final também como foi a minha experiência, que não foi nada fácil. Mas assim, pra mim, o fato de ela tá comemorando, e ela fez esse grupo porque ela quer comemorar com os colegas, né? Ela quer chamar pra uma festa pra comemorar essa vitória dela. Infelizmente não vou poder estar lá, mas eu fiquei muito emocionada porque na mesma hora, quando eu li lá o textão que ela colocou e ela disse que tinha finalmente passado na OAB depois de 10 anos, eu quis chorar. Porque eu admiro realmente esse tipo de pessoa que tem uma clareza nos seus objetivos e sabe o que quer, e mesmo que isso tome tempo, né? Então, para mim, ela representa resiliência, sabe, pura, de alguém que tinha determinação. Ó, eu quero ser advogada, tá difícil, eu não tô conseguindo passar por alguma razão, mas eu não vou desistir. Daí eu aproveitei a oportunidade pra chamar ela no privado pra conversar, porque eu realmente fiquei curiosa pra saber um pouco da jornada dela, né? Porque isso me inspira muito. E aí eu falei, o que você fez nesses 10 anos? Como foi essa tua jornada? Porque muitas pessoas, a gente sabe que no nosso grupo da faculdade daquela época, muitas pessoas desistiram porque elas não conseguiram obter êxito, elas não conseguiram passar nada da OAB, que não é fácil, gente. E aí outras pessoas foram para outras profissões ou trabalharam na advocacia, mas não como advogado ali, enfim. E aí eu queria muito saber da vida dela. Eu falei, me conta como foi, você focou muito nisso? E ela falou, não, Renata, eu sabia que o meu objetivo era ser advogada, né? Eu sempre quis, sempre foi o meu sonho. Gente, eu chorei, eu juro pra vocês que sou muito boa pra chorar. E ela falou, não, meu sonho sempre foi ser advogada, mas nesses 10 anos eu não fiquei na neura de não fazer nada na minha vida além da advocacia. Então eu tive outros trabalhos, eu trabalhei em advocacias também, né, fazendo petições. Então ela trabalhou em advocacias, ela parou de trabalhar por um tempo, ela engravidou de novo, ela teve mais 2 filhos nesses 10 anos, e ela disse que fazia a prova pelo menos 2 vezes por ano, né? É uma prova cara, depois eu vou explicar um pouquinho como funciona isso, talvez
eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas o que eu achei interessante foi que ela não ficou na obsessão daquela única opção, né? Ela sabia do objetivo dela, ela tinha clareza do objetivo de ser advogada, mas ela não descartou as outras possibilidades, ela não parou a vida dela, né? Então ela foi de pouquinho em pouquinho e cada reprovação ela dizia, ok, reprovei, vou tentar de novo, e a meta dela era passar. Então, demorou 10 anos? Demorou. Não importa quantos anos demorou. Acho que a jornada ali, tudo que ela aprendeu nessas reprovações, eu acredito que fortaleceu muito ela, né? E ela foi pegando aí trabalhozinhos e fazendo as petições e não jogou toda a responsabilidade dentro do sonho. Ela viu as outras possibilidades, mas em contrapartida não desistiu do sonho dela. E ela tem a famosa carteirinha da OAB, né, que todo estudante de direito sonha, né? E eu sei que nessa área do direito tem muitas pessoas frustradas, né? Pessoas que infelizmente não conseguem passar na OAB. Mas isso aqui, gente, é só um exemplo, tá? Porque existem muitos outros exemplos, né? Aqui é só um exemplo de OAB, de uma profissão. Mas eu queria muito trazer esse tema hoje para esse vídeo porque eu me senti muito inspirada, sabe? Quando eu fiquei conversando com ela, eu fiquei ouvindo e foi como música para mim, sabe? Ela falando da jornada dela e eu me inspiro muito com a história de outras pessoas. Eu gosto de me conectar com a história das pessoas. Eu acho que isso não tem preço, sabe? Quando você ouve a história das pessoas e você se conecta com aquilo e você se inspira também. Né? Então eu fiquei bem inspirada, assim, eu fiquei muito emotiva também, porque eu ainda tenho sonhos, muitos sonhos na minha vida, e eu sei da minha capacidade e resiliência de lutar, sabe, de correr atrás dos meus sonhos. E então eu queria trazer muito esse tema hoje pra cá, pra de repente você pensar o que te limita, né? O que te limita de não correr atrás dos seus sonhos. Eu sei que a jornada, ela é dolorosa, sabe? No meio do caminho, quando você tenta e às vezes você leva não, ou você não tem força suficiente, mas se o teu desejo, ele é justo, continua tentando, sabe? Assim como essa minha colega de faculdade, que tinha o desejo justo no coração dela de se tornar advogada, ela não descartou as outras possibilidades no caminho, né, aceitou outros trabalhos e não focou somente naquilo, não se... Talvez ela deve ter se sentido incapaz em muitos momentos da vida, porque a gente se sente incapaz, né? Mas ela não desistiu, então é de pouquinho em pouquinho. Se você faz um pouquinho todos os dias, você vai chegar lá, né? Às vezes tem pessoas que não têm paciência com a jornada, então desiste ali no meio do caminho. Tem uma frase que ficou muito clara para mim e faz muito sentido, que é: ninguém pode vencer aquele que nunca desiste. Então essa frase, ela ficou meio que, sabe, dentro de mim, e toda vez que eu quero desistir de algo, eu lembro dessa frase: ninguém pode vencer aquele que nunca desiste. Então você pode qualquer coisa se você não desistir. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso. Você fracassa quando você desiste daquilo que você queria, sabe? Então, essas situações de resiliência no meio da jornada me traz muita força, sabe? Por isso que eu amo me conectar com essas pessoas, como eu já falei. Às vezes, pode ser que seja necessário mudar a rota, né? Às vezes, eu pego aquele meu sonho, aquilo que tá tão difícil e tão complicado de resolver naquele momento, mas eu não quero desistir, eu vou mudar a rota, mas sem desistir daquele sonho, sabe? Como, por exemplo, eu vou contar agora o meu próprio exemplo com a OAB, com a OAB. Eu tentei fazer o OAB 6 vezes. E eu quase nunca falo sobre isso com as pessoas, porque na época doía muito o fato de não passar na OAB pra mim, doeu muito, então por isso que eu admiro muito essa minha colega, porque 10 anos é muito tempo de resiliência em busca do seu sonho. E eu lembro que quando a primeira vez que eu tentei fazer o OAB, e eu tava falando, eu entrei no carro e tinha a pessoa que tava comigo na época, e eu falei: olha, caiu essa questão tal, e aí eu falei a questão, e eu falei: eu respondi isso, e a pessoa olhou pra mim e falou: nossa, que burra, como que você responde isso? E eu lembro que aquilo me travou assim, e eu fiquei gritando por dentro. Claro, eu tava calada, mas eu fiquei gritando por dentro, e aquilo me doeu muito quando aquela pessoa me chamou de burra, né? E todas as vezes que eu ia fazer a prova, como eu falei, eu fiz 6 vezes, gente, e
todas as reprovações eu entrava em pânico, eu chorava muito porque eu dependia daquela aprovação para me trabalhar. Então a pressão que tinha na minha cabeça era muito grande porque eu precisava dessa aprovação para me trabalhar, né? Então eu acho que eu não consegui passar antes pela pressão da minha cabeça, sabe? Então quando eu tava fazendo a prova, eu botava toda a minha responsabilidade naquele momento e eu falava, eu preciso passar nessa prova porque eu preciso trabalhar, né? Até que quando eu fui a quarta reprovação, eu decidi ir para trabalhar num shopping, numa loja lá em Fortaleza, no Iguatemi, e eu pensei, eu vou continuar tentando, mas eu não posso mais insistir porque eu preciso mudar a rota enquanto eu realizo o meu sonho. Então eu aceitei um trabalho para trabalhar numa loja lá nesse shopping, e eu trabalhei lá e fiquei um tempo lá trabalhando e continuei estudando. Eu acho que esse tempo foi clareando mais a minha mente e eu não tinha mais a responsabilidade tão grande da OAB. Claro que eu precisava passar na OAB para que eu pudesse trabalhar como advogada, né? E aí eu vi que estava ficando mais claro e mais fácil. Eu comecei a passar na primeira fase, aí na segunda fase eu por muito pouco eu não passava, até que um dia eu finalmente passei na minha sexta vez fazendo a prova da OAB. Eu passei e todo o sofrimento foi esquecido, sabe? Eu fui muito julgada, eu ouvi várias pessoas falando que eu nunca ia passar, que eu não era capaz, e isso é verdade, gente. Coisas que mexem muito com o nosso psicológico, mas às vezes tem pessoas que querem nos atingir e realmente conseguem ali por um tempo nos atingir até mentalmente. Eu ouvi muito isso, que eu nunca ia passar. E hoje está aqui, gente, a minha carteira do AV. E eu sou muito grata, sabe, pela minha resiliência. Olha aqui a minha fotinha. Então aqui tem um cartãozinho que eu mantenho na minha carteira, esse daqui tava aqui na minha gaveta, mas eu passei, eu pude exercer a minha profissão lá no Brasil, e eu nunca sonhei em ser advogada, talvez um dia eu conte aqui, isso também, eu nunca sonhei, eu nunca tive amor pela profissão, eu meio que fui incentivada a fazer na época com a pessoa que era meu companheiro na época, que também era advogado e me incentivou, mas meu sonho sempre foi ser fisioterapeuta. Eu queria, hoje não é mais, eu acho que eu faria alguma coisa aí holística aí na área de medicina natural, não sei, mas nunca foi meu sonho ser advogada, mas lembrando desse meu processo de quando eu tava tentando passar na OAB e que eu colocava muita pressão em mim, e quando eu decidi tirar o foco só naquilo, naquele sonho, e aí eu fui para outro, me deu a oportunidade de release my mind, como eu falo, relaxar minha mente, sabe? Ok, eu posso fazer outra coisa para ganhar dinheiro, sabe? Eu não vou colocar toda a pressão nisso aqui. Eu acabei passando, né? Mesmo que depois aí de 6 vezes eu consegui passar, na sexta vez eu consegui passar, e foi lindo, gente, porque eu olhei para trás e vi quanto eu fui julgada, quanto as pessoas diziam que eu não era capaz, e eu estava lá depois numa audiência e eu estava fazendo uma defesa e eu consegui ganhar dinheiro com isso, e não importou o que passou, né? Eu acho que depois que você consegue alcançar o seu objetivo, não importa quanto foi demorado, não importa o quanto demorou, o que importa foi a sua capacidade de ser resiliente e de não desistir, né? Então essa frase ficou assim extremamente, sabe, assim, fixada no meu ser até hoje, sabe, que ninguém pode vencer aquele que nunca desiste. Então hoje eu queria, sabe, passar um pouco dessa força para você que eu realmente não sei quem precisa ouvir, mas não desista do seu sonho, sabe? Às vezes vai ter muitos espinhos nesse caminho, às vezes vai ser necessário mudar a rota, mas mudar a rota não significa que você precisa deixar o seu sonho. Não importa se vai ser devagar, não importa quanto tempo vai levar até você conseguir, né? O importante vai ser quando você conseguir, né? Às vezes pessoas passam uma vida tentando e às vezes não conseguem porque elas só focam naquilo. E quando tá muito doloroso, como essa minha amiga, que foi 10 anos, eu tenho certeza que foi muito doloroso pra ela, porque se foi doloroso pra mim 6 anos, ou seis testes, né, 6
provas, imagina 10 anos, quanta dor e quantos julgamentos ela não recebeu naquele momento, né? E cada reprovação devia ter sido... Eu imagino que foi muito doloroso, porque eu lembro das minhas reprovações, que foi extremamente dolorosas. E isso é só um exemplo que eu falei pra vocês da OAB, mas como, por exemplo, se eu tivesse desistido de mim, por exemplo, quando do meu sonho de ter a minha casa própria, eu levei mais de 100 não, né? Pessoas não aceitavam as minhas propostas, pessoas não aceitavam o meu empréstimo e não aceitavam o dinheiro que eu tinha. Imagina se eu tivesse desistido, eu também não estaria na minha casa. Gente, eu poderia contar várias situações da minha vida aqui, mas esse vídeo ficaria gigantesco, né? Então eu queria nesse vídeo trazer coragem, sabe, para as pessoas que de alguma maneira estão na busca da realização de algo na vida. Eu acredito que cada um de nós tem uma busca aqui dentro de si, e se o seu desejo é justo e se vale a pena tentar, continua tentando, né? Às vezes a gente tem alguns objetivos, eu tenho alguns objetivos que às vezes eu penso sobre eles e eu falo, bom, talvez não vale tanto assim o sacrifício, né? Então se você colocar na balança e ver se que o seu objetivo vale o sacrifício, que continue tentando, porque ninguém pode vencer aquele que não desiste. Então seja uma dessas pessoas que ninguém pode vencer, né? A vida vai ter aí vários obstáculos e nesse caminho as pessoas provavelmente vão dizer que você não é capaz e que coitado dessa pessoa que tá tentando há tantos anos, mas a felicidade de obter o êxito naquilo que você quer, naquilo que você deseja, nada paga, né? E eu tô aqui compartilhando mais uma vez. Eu sempre gosto nos meus vídeos compartilhar um pouco da minha própria história. Eu tô tentando colocar aqui nesses vídeos realmente o que eu vivi e o que eu vivo, para que isso sirva de lição para alguém, ou enfim, que eu possa no futuro também ver e me orgulhar da pessoa que eu sou, porque no final nós precisamos nos orgulhar da pessoa que nós somos. Eu acho que isso é o mais importante. Uma das coisas que eu tenho aprendido na vida é sobre disciplina. Se você consegue ser uma pessoa disciplinada, você vai conseguir você vai obter êxito mais fácil. Então, se você consegue fazer um pouquinho cada dia para a realização do teu objetivo, com certeza você vai conseguir ter êxito a longo prazo. O grande inimigo da disciplina é a procrastinação, é o medo, sabe? É a incapacidade de continuar. Então, se você precisa, sabe, dessa dosezinha de ânimo para hoje, seja uma pessoa mais disciplinada. Não precisa você mudar radicalmente, né? Assim, eu já falei isso em outros vídeos, eu sou completamente contra o radicalismo. Eu acho que é muito mais fácil e mais confortável a gente fazer aos poucos, né? Tentar ali correr atrás do objetivo, mas que não doa tanto, porque a dor, ela faz com que você desista fácil. Então, se dói muito, você acaba desistindo, sabe? Então, se você faz um pouquinho, já vai ser o suficiente, na minha opinião, para você obter êxito a longo prazo. Então, disciplina e constância. Fazer um pouco de cada vez, não se importar quanto tempo vai levar para que você realize o seu sonho, mas que você não desista. Que esse sonho, que esse objetivo, se ele for justo para você e para as pessoas que estão com você, e se vai levar tempo, não importa, né? Então, ser disciplinado, ser constante, vai nos levar à realização de todos os nossos objetivos, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e fica de olho que a minha intenção é fazer um vídeo por semana. Eu espero que eu consiga fazer isso. Clica aí nos sininhos que tem por aqui para você ser notificado dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo. Tchau!